Opa, e aí galera, aqui é o Grandmaster Vando Barbosa e nesse vídeo eu vou dar continuidade à playlist Aprendendo Xadrez com os Campeões Mundiais. A ideia dessa playlist é poder mostrar para vocês o quanto é possível aprender com cada um dos campeões mundiais. Eu comecei analisando uma partida do primeiro campeão mundial, William Steinitz, e mostrando alguns princípios do jogo posicional que o Steinitz desenvolveu, que foram muito importantes para eu conseguir melhorar o meu jogo. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, volta lá, assiste, que dá para aprender bastante com Steinitz. E agora, nesse segundo vídeo, eu vou analisar uma partida que foi jogada pelo Emanuel Lasker, segundo campeão mundial, e mostrar para vocês o que eu mais consegui aprender com o Lasker, beleza? Bom, mas antes de começar aqui, se você tá curtindo essa playlist, já deixa seu like. Não esquece de deixar o que você tá achando ali das análises, o que você tá aprendendo lá nos comentários. E se essa é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo aqui no canal, já aproveita para se inscrever, beleza? Bom, então, bora começar aqui. A partida que eu vou analisar com vocês foi jogada pelo Emanuel Lasker de brancas contra o José Raul Capablanca, que foi o terceiro campeão mundial. Então, no terceiro vídeo eu vou analisar uma partida do Capablanca, mas aqui vocês já vão poder conhecer um pouco do jogo do Capablanca, mas o foco principal é o segundo campeão mundial, Emanuel Lasker. Bom, então, Emanuel Lasker, ele foi campeão mundial durante 27 anos. Provavelmente ninguém vai conseguir bater essa marca do Lasker, nem mesmo o Carlsen, dificilmente ele vai conseguir fazer isso. E eu vou, durante a partida, mostrando aqui para vocês o que eu mais consegui aprender com o Lasker. Bom, então, a partida começou com o lance 1, E4, então veio E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Então o Lasker jogou uma Ruy Lopes com Capablanca, A6, e aqui o Lasker faz o lance bispo toma C6. Essa aqui é a variante das trocas da Ruy Lopes. Então aqui eu já quero mostrar para vocês algo que eu consegui aprender com o Emanuel Lasker. Então o Lasker, ele era um seguidor das ideias do Steinitz, dos princípios do jogo posicional do Steinitz. Mas acontece que o Lasker, ele foi mais a fundo. O Lasker, ele era realmente um estudioso, assim, ele treinava muito xadrez, estudava muito xadrez. Então, ele tinha um conhecimento, assim, de todas as posições. Ele jogava bem o jogo posicional, o jogo dinâmico. Então, ele ia bem nas posições complicadas, as posições táticas. Ele também jogava bem as posições mais tranquilas, as posições mais técnicas. O Lasker, ele era um jogador universal, ele conseguia jogar bem todo tipo de posição. E aproveitando isso, o Lasker, ele começou a fazer uma preparação específica para cada torneio, uma preparação para cada jogador. Emanuel Lasker foi o primeiro jogador a pensar dessa maneira, porque até então os jogadores eles estudavam xadrez de uma forma genérica, assim, sem preparar para um adversário específico. Então, o que o Lasker ele começou a fazer? Ele começou a estudar as partidas dos adversários, entender o estilo de jogo de cada adversário e fazer essa preparação específica colocando problemas para os adversários. Como ele conseguia jogar bem todo tipo de posição, então se ele enfrentar um adversário que gostava de posições mais tranquilas, ele já jogava posições mais complicadas, tirando assim o adversário da zona de conforto. Então, ele foi o primeiro jogador a pensar nesse lado psicológico, de tentar tirar o adversário da zona de conforto, tentar levar para posições em que o adversário vai ficar, que não vai ficar à vontade. Então, isso foi o principal que eu consegui aprender com o Emanuel Lasker. E isso é muito importante para os jogadores de torneio, fazer uma preparação específica ali para cada jogador, tentar entender o seu adversário. Bom, e o que isso tem a ver com esse lance bispo toma C6? Na época, a variante das trocas da Ruy Lopes
ela não era considerada uma variante muito ambiciosa. Geralmente, quando os jogadores faziam esse bispo toma C6, era buscando um empate. Então, quando o Lasker fez aqui bispo toma C6, já trocando o bispo pelo cavalo, o Capablanca ele acabou, digamos assim, relaxando um pouco, porque na época era considerado uma posição inofensiva. Mas aqui o Lasker ele estava jogando para ganhar mesmo a posição. Ele jogou a variante das trocas com o objetivo de fazer o ponto, de ganhar a partida. Mas isso psicologicamente já quebrou um pouco assim o Capablanca, porque o Capablanca ele acabou jogando de uma maneira como se já tivesse igualado, já não tivesse problemas na partida. E a variante das trocas é uma abertura muito rica em possibilidades, porque agora surge um desequilíbrio posicional muito grande. O branco ele tem uma melhor estrutura de peões, porque agora o preto ele fica com os peões dobrados na coluna C, os peões aqui em C6 e C7, mas o preto ele tem o par de bispos. Então vai conseguir ganhar essa posição quem fazer valer as suas vantagens. Então as pretas vão tentar ativar o par de bispos e as brancas vão tentar explorar essa melhor estrutura de peões. Bom, então nesse momento, Lasker faz D4, E toma D4, Dama toma D4, Dama toma D4 e agora cavalo por D4. Então o Lasker ele já oferece a troca das damas, então novamente parece que ele está buscando um empate, né? Ele não está com intenções muito ambiciosas nessa partida, mas na verdade é o contrário, né? E o Capablanca ele vai acabar jogando de uma maneira que vai dar muitas chances aqui pro Lasker, né? O Lasker vai conseguir alcançar todos os objetivos nessa partida. Então, qual que é a ideia de trocar as damas? Se a gente imaginar, por exemplo, um final de peões, vamos imaginar que nessa posição as brancas consigam trocar todas as peças. O branco fique ali com rei e peões, um final de rei e peões. É um final onde o branco tá ganho, porque o branco ele tem, é como se o branco tivesse um peão a mais na ala do rei. Então o branco tem uma maioria de peões na ala do rei, tem 4 contra 3. Enquanto as pretas também possuem 4 contra 3 na ala da dama, só que os peões na coluna C, esses peões estão dobrados. Então as pretas não conseguem criar um peão passado, não conseguem passar um peão para promover. Então é como se o preto ele tivesse com um peão a menos na ala da dama. Por isso que o Lasker ele busca simplificações. Para o jogador que está de brancas, na Ruy Lopes, variante das trocas, faz muito sentido trocar peças, buscando o final. Quanto mais peças trocar, melhor. Então por isso que trocou as damas. Não quer dizer que ele está querendo empatar, ele está buscando o final. Bom, então aqui seguiu o bispo D6, cavalo C3, cavalo E7. Então roque, lances bem naturais de desenvolvimento. E agora o Lasker faz o lance F4 com o objetivo de começar a expandir a ala do rei. É onde ele tem ali a maioria, onde ele tem vantagem. Então seguiu torre E8, cavalo B3, para evitar uma cravada com bispo C5. Então ele já joga aqui o cavalo B3 e cria a ameaça de jogar E5. O bispo está ficando com poucas casas. Então nesse momento o Capablanca faz o lance F6. E aqui o Lasker ele faz um lance muito forte, um lance que posicionalmente é muito forte. Ele faz o lance F5. Esse lance ele tem alguns objetivos estratégicos. Primeiro que ele limita o bispo de C8, agora esse bispo ele fica passivo. Então a diagonal está bem limitada do bispo. As brancas têm a ideia também de jogar com bispo F4, com a ideia de trocar um dos bispos. Então o preto ele tem um par de bispos, que é uma vantagem posicional. Então o branco ele quer jogar bispo F4 para já tirar um dos bispos das pretas. E outra ideia é que em algum momento as brancas podem pensar em jogar com G4 seguido de G5, fazendo assim uma ruptura na ala do rei para abrir linhas. Então essas são as ideias das brancas depois do lance F5, que é um lance muito forte nessa posição. Bom, então seguiu aqui com B6,
Bispo F4, com a ideia de trocar o bispo de casas pretas. Bispo B7, esse lance acaba sendo um erro, seria melhor jogar com bispo por F4 mesmo. Acontece que o Capablanca, ele pensou o seguinte, se ele joga bispo B7 e o branco toma em D6, então joga C por D6 e agora não tem mais os peões dobrados. Mas acontece que depois da troca, bispo D6, C por D6, o peão de D6 agora é um peão que está fraco, ele não pode ser defendido por outros peões. E agora o branco pode começar a atacar esse peão, que é um peão atrasado, que está numa coluna semi-aberta. As brancas podem, por exemplo, dobrar as torres na coluna D para atacar esse peão de D6. Bom, então aqui seguiu com o cavalo D4, com a ideia de levar esse cavalo para casa E6, que é uma casa fraca. O cavalo vai ficar bem forte aqui em E6. Torre de A, D8, cavalo E6. Aqui já dá para perceber que o branco ele tem vantagem nessa posição. O preto ele tá com a debilidade em D6, o cavalo em E6 ele tá muito forte também. Então o branco já conseguiu vantagem numa abertura que na época era considerada inofensiva. Então a estratégia da preparação do Lasker para essa partida deu muito certo. Essa preparação específica para o jogador, para o Capablanca. Na época, o Capablanca, que era um jovem jogador, ele acabou subestimando a abertura do Lasker. Então aqui, depois de cavalo E6, seguiu torre D7, torre de A, D1, cavalo C8, torre F2. A ideia é poder dobrar as torres na coluna D. Então seguiu B5, torre de F, D2, torre de D, E7. E agora B4. O branco ele tem uma vantagem bem duradoura agora, uma vantagem que as brancas podem ir melhorando aos poucos. Então o Lasker não precisa tomar nenhuma decisão precipitada aqui, ele pode ir preparando o melhor momento para fazer uma ruptura, para tomar uma decisão assim decisiva, né? Então aqui ele faz o lance B4, ele vai restringindo as possibilidades das pretas. Seguiu aqui rei F7, A3 e agora bispo A8. O Capablanca ele confia aqui na defesa da posição, na solidez da posição, mas aqui talvez fosse o momento de jogar o lance como, por exemplo, torre por E6, assim sacrificando uma qualidade. Por exemplo, depois de F por E6, torre por E6, as pretas podem pensar em jogar com rei E7, cavalo B6 e cavalo C4, tentando fazer algo ativo na posição. Mas o Capablanca, ele confiou muito na posição das pretas, que o preto poderia conseguir se defender, e faz aqui o lance bispo A8. E o Lasker, ele continua tranquilamente melhorando a posição com rei F2. Então veio torre A7, G4, é aquela ideia de em algum momento fazer a ruptura G5. Então seguiu aqui H6, torre D3, A5. A ideia desse lance do Capablanca é poder abrir a coluna A para tentar assim criar contra-jogo. No entanto, como vocês vão ver, quem vai usar essa coluna A vai ser o branco. Então aqui seguiu H4 com a ideia de G5, A toma B4, A toma B4, voltou a torre para E7, rei F3, torre G8, rei F4. É interessante ver nessa partida que o Lasker ele vai com calma na posição. Então, quando você tiver na sua partida uma vantagem bem duradoura, em que o seu adversário ele não tem possibilidades ativas de contra-jogo, você não precisa fazer nada imediato. Você pode ir restringindo as opções do seu adversário e melhorar a sua posição ao máximo. Só quando sua posição se tiver melhorado assim todas as peças, aí que você vai tomar uma decisão que vai alterar a estrutura de peões, vai fazer algum lance mais direto. Aqui o objetivo das brancas é fazer o G5, mas o Lasker só vai pensar em fazer essa ruptura quando tiver tudo pronto, para não dar nenhuma chance para o adversário. Bom, então aqui seguiu G6, veio torre G3, G5. O Capablanca ele acaba mexendo na ala do rei e vai criar ainda mais fraquezas. Para quem viu o vídeo 1, eu falei sobre esse conceito. Quando você estiver sendo atacado em uma ala, não mexa,
os peões dessa ala, porque você vai acabar criando mais debilidades. Então aqui o Capablanca ele joga G5 e vai acabar ajudando um pouco a posição das brancas, porque depois de HG5, HG5, torre H3, o Lasker ele pega o controle da coluna H e já começa a criar algumas ameaças, como por exemplo um torre H7. Então seguiu aqui torre D7, rei G3, o último lance de preparação. Então veio aqui rei E8 e agora ele dobra as torres na coluna H. Já cria a ameaça de jogar, por exemplo, um torre H8 também. Bispo B7. Bom, e chegamos aqui no momento que é um momento decisivo da partida. É aquela ideia do Steinitz, conforme você vai acumulando pequenas vantagens posicionais, a sua posição ela vai ficando tão boa, que vai chegar um momento em que você pode fazer uma combinação. E é exatamente o que acontece aqui na partida do Lasker. O branco ele tem tantas vantagens que surge um tema tático na posição. Se você quiser parar o vídeo agora, tentar encontrar qual é o tema tático, qual é o lance decisivo aqui para o branco, você pode parar para tentar encontrar esse lance. E aqui o Lasker ele faz o lance E5, que é um lance muito forte, é um tema de liberação de espaço, porque se a gente olhar aqui na casa F6, tem algumas ideias de duplo, se olhar para as torres e para o rei. Então se um cavalo ele chega em E4, ele já ameaça cavalo F6 dando um duplo. Então o Lasker ele sacrifica o peão com E5 para poder usar a casa E4 para o cavalo. É um tema tático chamado liberação de espaço. Então depois de D por E5 ele faz um lance cavalo E4 que ameaça jogar cavalo por F6 dando duplo. E ameaça também o lance cavalo de 6 para C5, atacando as duas peças, a torre de D7 e o bispo de B7, e podendo também dar um tema de ataque duplo em D6. Então são muitas ameaças aqui e o preto não tem como defender essas ameaças. Por isso que o Capablanca faz o lance cavalo D5 para defender F6, mas ele vai acabar perdendo uma qualidade agora, porque depois do lance cavalo de 6 C5, atacando a torre em D7 e o bispo de C8, não dá para jogar um lance como torre C7, por causa do duplo em D6, tem cavalo D6 cheque, pode tomar em B7, depois cavalo D6 cheque. Então aqui já jogou bispo C8, o branco consegue ganhar material agora, cavalo por D7, bispo por D7, torre H7 pegando a sétima, torre F8 e agora a torre A1. Como eu disse, quem vai usar a coluna A é o branco, é o Lasker. Ele ameaça agora, por exemplo, jogar um lance como torre A8. Então aqui seguiu rei D8, torre A8, bispo C8 e depois do lance cavalo C5, as brancas ameaçam torre D7, seguido de torre por C8, assim dando mate. E nessa posição aqui, as pretas abandonaram. Bom, essa partida aqui é uma partida que eu acho muito boa. Talvez essa seja uma das melhores vitórias do Emanuel Lasker, é uma partida bem famosa dele. E a gente consegue aprender essa parte psicológica do jogo, o quanto é importante essa preparação para um jogador antes da partida, preparação para um torneio. Então, é muito importante pensar dessa maneira, né? Se o seu adversário é um jogador mais tático, você pode jogar de uma maneira mais posicional. Se ele é mais posicional, você pode fazer o inverso, assim tentando colocar problemas para o seu adversário, tentando tirar ele da zona de conforto, assim como fez o Lasker aqui nessa partida, usando também esse lado psicológico, né? Bom, então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês nesse vídeo e deixa aí nos comentários o que você achou dessa vitória do Lasker sobre o Capablanca, o que deu para aprender com essa análise. Se você curtiu, já deixa o seu like e no próximo vídeo eu vou analisar uma partida do Capablanca e mostrar para vocês o que eu consegui aprender com o Capablanca e que vocês podem usar no jogo de vocês. Bom, então vamos encerrar por aqui e até o próximo.